Tricolor está mais perto da zona de rebaixamento, né? Fim de jogo no Bragança Paulista, Bragantino 2, São Paulo 2. São Paulo mais próximo da zona de degola, agora a diferença de um ponto, porém nem tudo foi ruim na partida. Eu quero compartilhar com vocês aqui minha visão, o que eu vi do jogo. Um jogo bom do São Paulo, tá? Confesso que me impressionou, baseado, pô, naquele. Não dá nem para chamar de jogo que foi contra o Flamengo, né? O São Paulo não entrou dentro de campo, parecia um ataque contra a defesa. Hoje a gente viu um São Paulo com vontade, cara, com muita vontade dentro de campo. Lógico, tá desorganizado ainda? Tá desorganizado. Tá desentrosado? Tá desentrosado. Mas hoje, pelo menos, uma coisa foi diferente. O time teve vontade. Correu do começo ao fim. O resultado não foi o melhor, ainda mais pelo cenário que nós vivemos, mas, enfim, nem tudo foi ruim. Vou comentar um pouco com vocês aí sobre o jogo, mas antes eu quero que vocês já deixem o like no vídeo aí, se inscreve no canal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao Diário do Tricolor. Meu nome é Luan Rosa e bora pro vídeo. Estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, né, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo enfrentou o Bragantino numa situação muito complicada, né, ainda mais que os rivais próximos ali venceram. O Santos venceu o Flamengo com o gol do Neymar, né, cara? É um cenário que ninguém imaginava, enfim. O Corinthians venceu o Ceará, uma rodada um pouco estranha até o momento. E, cara, começando pela escalação, a escalação do São Paulo hoje, assim, eu, eu sei lá, eu não sou muito fã de um time tão defensivo, ainda mais sendo o São Paulo. Mas a gente entende que pela situação também não dá pra ficar arriscando. Então o Crespo mandou a campo hoje o Rafael no gol, mandou o trio de zaga com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric Soares na ala direita, Enzo Dias na ala esquerda, dupla de volantes com Marcos Antônio Bobadilha, né? Colocou o Alisson no banco. Confesso que isso daí me impressionou, mas o Alisson não vinha jogando bem, né? Isso desde antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. O Oscar, ali novamente buzina de avião, mas enfim. E a dupla de ataque com o Luciano e André Silva, que era a dupla que ele já estava treinando, né, durante a pausa do Brasileirão, mas o Luciano estava suspenso, então não pôde jogar contra o Flamengo. Cara, o São Paulo começou o jogo muito bem, com intensidade, procurando, marcando, correndo. Cara, parecia literalmente um outro São Paulo do que enfrentou o Flamengo. E não à toa, logo ali aos, não me lembro exatamente a minutagem, 9 ou 10 minutos, numa boa jogada, o André Silva abriu o placar. Uma boa jogada ali, uma jogada bem construída. Esse gol é bonito de se ver, cara. Vai lá no canal do Globo Esporte, assiste se você não assistiu o jogo. Se você assistiu o jogo, nós está trocando ideia, você vai lembrar. Esse gol foi bonito de se ver, porque o jogo, a bola passou na maioria dos pés dos jogadores do São Paulo. Bem trabalhada, passe de lá, passe de cá. Eu acho que isso é o que o Crespo vai procurar implementar no São Paulo. O Crespo, desde a primeira passagem, ele não é um cara desse futebol mais antigão, de dois ponta, e joga no ponta e põe o ponta para correr e cruza na área. Não, o Crespo ele gosta de jogadas trabalhadas. Vocês lembram quando a gente ganhou o Paulistão? Aquele futebol do São Paulo do Paulista parecia o Barcelona do o Barcelona do Messi, né? Brincadeiras à parte. Vocês lembram como que o Crespo fez aquele time jogar bola? Um time que tinha Pablo, Vitor Bueno, enfim, não vou nem lembrar disso que dá raiva, mas fomos campeões paulistas. Então, o Crespo ele gosta disso, de jogadas trabalhadas. Ele gosta de um time que troca passes, de um time que é bem entrosado. E o primeiro gol mostrou uma pitadinha de sal disso. São Paulo fez 1-0 com o André Silva. André Silva, cara, o André Silva é complicado, né, cara? O André Silva, ao mesmo tempo que a gente fala que não dá pra reclamar porque ele faz gol, não é à toa que ele é o artilheiro do time na temporada, eu acho que assim, ele é um cara que ele é muito desequilibrado na questão do futebol e eu quero que vocês entendam por quê. O André Silva é aqui, ó, de raça, de vontade, de posicionamento, é um cara que corre, tá em todos os lances, tá no ataque, tá no meio, tá na defesa, tá brigando ali, ele, porra, ele leva dor de cabeça pro zagueiro adversário. Então nisso aqui, ó, ele domina. Porém, o pé dele é torto, parece. O André Silva, ele é meio desengonçado ali na hora de chutar. Depois a gente vai chegar no segundo gol que ele faz, é um gol que ele chuta estranho. Eu acho que se ele conseguisse equilibrar um pouco mais essa vertente aqui, que é a mira, que é a precisão, cara, o André Silva ia voar. Porque potencial ele tem. Ele corre muito, ele briga, ele tá em todos os lances. O problema, cara, é que o André Silva faz 2 gols igual ele fez hoje e perde 15, né? Só vocês verem os lances do jogo. Vamos continuar. São Paulo fez 1-0. O São Paulo teve a chance de fazer o segundo gol no primeiro tempo, numa jogada ali que chega no Enzo Dias pelo lado esquerdo. O Enzo Dias toca pro André Silva. Cara, tá literalmente o André Silva e o gol. E a bola vem no pé dele. É um lance que é deixar o pé. A bola é só bater no pé dele e entrar pro gol. E ele consegue errar o lance.
É o que eu falo pra vocês, ele faz 2, perde 15, mas enfim, beleza. Aí é aquilo, cara, é a lei do futebol, quem não faz toma. André Silva perde esse gol, não dá 4 minutos depois desse lance, bola cruzada dentro da área e o zagueiro Guzmán, zagueiro do Bragantino, empata o jogo. Final de primeiro tempo, 1 a 1, um jogo bom, um jogo pegado lá e cá. São Paulo criando bastante, o Bragantino criando bastante. Esse foi um jogo bom de se ver. A Rede Globo fez certinho, eu acho, de colocar esse jogo, porque valeu a pena. Creio que todo mundo que assistiu gostou do que viu. Para os dois lados, até quem não é torcedor do São Paulo, do Bragantino, gostou, porque foi um jogo bom. Perdão. Segundo tempo, o São Paulo não mudou no intervalo. O São Paulo voltou bem no começo do segundo tempo, porém o Bragantino começou a pressionar e o Bragantino foi e virou o jogo. Cara, nessa hora começou a me passar um calafrio. Eu falei, cara, será que vai perder de novo, velho? Mesmo hoje jogando bola, vai perder. Porra, nessa hora a gente começou no que no começo o empate era ruim, começou a querer valorizar o empate. Né? Pô, podia vir um empate, podia vir um empate. O Bragantino continuou atacando depois desse segundo gol. São Paulo começou, voltou a equilibrar. Ficou um jogo lá e cá, de forma resumida, para não ficar repetindo isso toda hora. Até que aos 20 minutos ali do segundo tempo, o São Paulo volta a empatar. Num lance estranho, né, cara? O Enzo Dias cruza pra cá, o Luciano tenta dar uma bicicleta, a bola vem no meio, o André Silva bate de perna trocada, a bola pega no bico do pé dele e sobe e engana o zagueiro. Cara, é um gol à la André Silva. Mais importante é aquilo, né? Não importa se o gol é bonito, se o gol é feio, o gol de bicicleta e o gol de cabeça vale o mesmo gol. Então o São Paulo empatou. E aí que continua equilibrado, dos 35 minutos para frente só deu São Paulo. Passou muito pela entrada do Rodriguinho, que entrou super bem. O Ferreirinha entrou super bem. O Ferreirinha tá voltando aos poucos da lesão, né? Da lesão que ele teve na sola do pé. O São Paulo teve a chance de virar. Teve um lance do Dineno, que entrou também. O Dineno, ele tem a característica um pouco diferente do André Silva, né? Hoje, na hora que o Dineno entrou, o São Paulo perdeu um pouco daquela intensidade no ataque. Porém, o Dineno é um cara que ele tem uma finalização melhor que o André Silva, que eu tava falando pra vocês. Um equilíbrio entre o Dineno e o André Silva é um centroavante perfeito. O que o André Silva tem de mobilidade, o Dineno é paradão. Você vê que o Dineno é meio travado, tal, meio... E você vê, é um cara magro, né? Mas ele tem perfil daquele centroavante mais fortão. Os Rodrigão da vida. Lembra do Rodrigão que jogou no Santos? Aí o Dineno é aqui de finalização. Você vê até nos treinos o lance ali que ele domina a bola no peito aos 40 e poucos do segundo tempo, ele tenta um chute meio que sem jeito ali ainda, mas ainda consegue dar um bom chute. Você vê que o fundamento de finalização dele é alto e de mobilidade é baixo, e o André Silva ao contrário. O equilíbrio disso é o centroavante perfeito para o São Paulo. O São Paulo tentou, acabou não conseguindo empatar o jogo, infelizmente, porém, o empate em si, se a gente pegar pela situação do campeonato, é ruim, é horrível, né? Porque o Santos venceu, então o Santos passou o São Paulo ficou nos 13 pontos, o Vitória empatou com o Botafogo, então o Vitória, que é o primeiro na zona, tá com 12, a diferença é de 1 ponto. Se o Vitória tivesse ganhado o Botafogo, a gente entrava na zona de rebaixamento. Então, se pensar pelo lado do campeonato, é horrível. Porém, se pensar pelo lado do futebol apresentado, pelo lado da raça dentro de campo, é um bom sinal. Né? O Crespo vai pouco a pouco colocar a cara dele nesse time do Zubeldia, que vinha bagunçado, né? Zubeldia, pô, não quero nem ficar falando do Zubeldia, ele que tem a boa sorte na carreira dele lá na continuidade. O Crespo vai organizar esse time pouco a pouco. A gente sabe do potencial que o Crespo tem. O Crespo colocou o Al-Ain agora na Copa do Mundo de Clubes. Na passagem do São Paulo, ganhou o Paulista com aquele time horrível que o São Paulo tinha. O Crespo, ele sabe o que está fazendo. Eu acho que é questão de tempo. Se eu tô despreocupado, não tô despreocupado ainda, a situação é preocupante. Mas hoje me deu um pouquinho de esperança do que o nosso time pode performar. Não tô falando aqui que, pô, a gente vai ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, longe disso, cara. Eu acho que o torcedor de verdade não tá nem pensando nisso. A gente tá pensando em se salvar no Brasileiro. Hoje a realidade do São Paulo é essa. 2025 vai ser um ano complicado. Mas eu gostei do que eu vi hoje. E você gostou? Você gostou da partida do São Paulo? Gostou da performance? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Já aproveita, me segue, se inscreve no canal. Pô, a gente vai estar postando aqui. Vocês podem ver, eu posto vídeo longo, posto shorts, posto o que precisar aí. O importante é estar trazendo conteúdo de tricolor para tricolor. Eu sou torcedor, você é torcedor e a gente se identifica. Beleza? Desde já valeu. Um abraço.